Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do dimensionamento de parafuso, né? Dimensionamento, seleção, né? Sempre gera essa dúvida ali, já que a gente vai comprar ele pronto, né? Mas antes disso aí, curte aí o vídeo, né? Deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal aí e comenta aí o que você acha aí no final. Bom, diferente um pouco, né, do rebite, o rebite ele é um elemento de fixação para o cisalhamento nele, mas o parafuso não. O parafuso ele sofre tração também. Então, né, eu tenho aqui, ó, as minhas chapas sendo tracionadas para cima, né, outra aqui para baixo, então ele vai estar sofrendo essa tração. E a área dele aqui, ó, né, essa é a área, né, da seção transversal que ele está sofrendo tração. Então, o corpo sofrendo tração é o que? Tensão normal. Tensão normal é força sobre área, certo? Então, essa tensão tem que ser admissível, né? Se a gente substitui como parafuso a seção circular, trabalhando com a equação, a gente pode chegar nela aqui, ó. O diâmetro dela é raiz quadrada de a força sobre 4 ali, né? Π da tensão admissível. Lembrando, essa área efetiva aqui do parafuso, né? É a seção circular dele. Mas o parafuso também pode estar sofrendo cisalhamento, a gente tem que saber. Então, o parafuso, diferente de rebite, eu tenho que, primeira coisa, entender o que? Ele sofre cisalhamento ou ele sofre tração? Isso que eu preciso entender. Então, se é tração, é isso aqui, para saber se ele vai romper ou não. Se é cisalhamento, é a mesma coisa do rebite, né? A tensão cisalhante, força sobre área. E a área cisalhante é quem? É essa área da seção circular também. Se a gente trabalha, né, lá para chegar no meu diâmetro, né, eu tenho aqui essa equação. Na verdade é a mesma da normal, o que vai mudar é apenas a tensão. Tensão normal, tensão cisalhante, certo? Só que quando eu tenho o cisalhamento, né, aqui que a gente vai ter, ó, o cisalhamento no meu parafuso, eu posso ter o que? O esmagamento, né, que vai ocorrer aqui nas chapas, beleza? E eu posso também ter a fragilidade de tração nessa chapa, igual ao rebite. Então, o cisalhamento, né, ele vai me gerar o que? O esmagamento, que é a tensão normal, força sobre área, e a área simplificada, diâmetro do parafuso vezes a espessura da minha chapa. Se eu quiser converter isso aqui para achar o diâmetro, né, força sobre a espessura da chapa vezes a tensão admissível. Lembrando, né, essa pressão de contato a gente usa que era seção simplificada. Espessura do parafuso vezes diâmetro do parafuso vezes espessura da chapa. Então, pessoal, para a gente dimensionar um parafuso, né, ali, de maneira simplificada aqui, né, é o que eu preciso saber. Qual é o material do parafuso e quais os coeficientes de segurança? Para que isso? Para eu saber minha tensão admissível, né? Tanto no parafuso quanto ali da chapa. Para eu analisar tração, cisalhamento no parafuso, esmagamento e fragilidade na minha chapa. Então, só que para eu saber quais desses critérios que eu tenho que saber, eu preciso conhecer as forças, né? Se é perpendicular de tração ou se ela me gera um cisalhamento. Se é cisalhamento, isso é um cisalhamento simples ou é um cisalhamento duplo, que são os normais que a gente utiliza, né? Assim como no rebite, certo? E a partir daí, né, a gente vai, né, sabendo isso, como no rebite, saber o que? Quantos parafusos eu preciso. Então, da mesma forma lá no rebite, a boa prática que a gente tem, a gente usa ali normalmente é o que? 50% do valor, né, do meu parafuso, né, para minha chapa no meu cisalhamento. No caso da tração, isso aí altera um pouco, porque normalmente eu não vou ter tanto espaço, né? Então, mas aí sempre buscando deixar em torno aquela multiplicação 1,5, certo? Então, os parafusos, né? Então tem aqui as classes, né? Cada uma, depois a gente vê, né? Pelos fabricantes que tem. Então tem aí os materiais mais utilizados, né? Em cima ali de quem?
de cada diâmetro dele, né, da sua aplicação. Beleza? Então isso aí sempre a gente vai ter que buscar ali com o fabricante qual que é a tensão que eu tenho do meu parafuso. Então, considerações gerais que a gente tem que fazer, né, se a gente vai analisar ali no todo, é saber, eu tenho cisalhamento, ou vou ter aqui tração, ou tenho tudo ali, os dois ali. Então, né, posso ver o que? Qual que é a tração no meu parafuso, qual que é o cisalhamento, qual que é a pressão de contato que eu vou ter, eu tenho algum esmagamento ali na chapa, no cisalhamento, algum rasgamento de chapa, né? Então, tirando a tração, os outros critérios são os mesmos que nós vimos na aula de rebite. Se você está vendo de parafuso, né, eu recomendo que você volte para a aula de rebite para entender melhor, né, o que a gente tem dos cisalhamentos, né, que é o cisalhamento lá no rebite, é o mesmo que a gente tem para os parafusos. Então, se não viu essa aula de rebite, volta aí, é uma aula anterior a essa. Então, ó, o que a gente pode ter? Ó? Esse aqui, ó, desenho 3, desenho D, é o cisalhamento na minha chapa. Esse aqui é correr o cisalhamento. Rompeu aqui, ó, na minha seção. Aí outra situação que eu posso ter é o esmagamento. Ó, aqui, ó, esmagando, né, ó, a minha área simples. Está esmagando ainda. Olha, esse esmagamento pode ir até chegar o que? Até o rasgamento da chapa. Ou, e a outro critério, né, esse aqui é o meu critério de quê? De esmagamento. E o outro critério que eu tenho é o que? É a fragilidade da minha chapa, que é o que? É essa ruptura da seção devido, né, os furos que eu tenho aqui. Então, ó, é a mesma coisa que a gente tem, né, ali para o parafuso. Então aqui tem o desenho, ó, mostrando, né, o cisalhamento no parafuso esse primeiro. Aqui, ó, o esmagamento da chapa, né, aqui o esmagamento até a ruptura. E aqui, né, devido à fragilidade, uma ruptura. Então observa, no enfileiramento de 3, né, eu tinha 9, mas pegou esse enfileirado aqui. Por isso que eu só não pego todos os parafusos que a gente tem, a quantidade. Pego ali do alinhamento. Beleza? Então, né? Aqui, ó, a pressão para o meu esmagamento, né? Que aqui eu posso ter esse espagamento ou rasgamento. Então, pessoal, né? Aí, cisalhamento vai ser o quê? Essa mesma coisa que a gente viu em rebite. Por isso que eu falo. Volta para a aula de rebite, se você não assistiu ainda ou tem alguma dúvida. Mas no caso da tração, a gente vai ver, né, que eu tenho aquela minha seção normal, mas também quem suporta esse meu carregamento são quem? São as minhas roscas, a rosca dela, né? Então o filete de rosca que eu tenho aqui, ó, na minha porca, a interna, é igual à externa. Então eu tenho diâmetro menor, diâmetro maior, passo de rosca, ângulo de rosca. Isso tudo, né, é importante, a nomenclatura que a gente tem. Então, é algo que a gente vai ver ali, né, que a gente pode ter o passo e o avanço. O passo e o avanço, eles são iguais se eu tenho uma única entrada. Então, que é como se eu tivesse um único filete. Ele vem, ele sobe, desce, né? Se eu tenho mais entradas, é como se eu tivesse o quê? 2 filetes. Então, esse aqui é umzinho só que eu deixei, ó. Pá, vem. Então, se é umzinho, é o passo vezes o avanço. Mas não, aqui eu tenho 2, ó. Esse, ó, é aquele que está lá em cima, ó. Então, vê, no meio eu tenho um outro filete. Então, da crista de um para o outro é o passo. Mas o avanço é o quê? É como se fosse o passo desse de um para o outro. Né? Por isso que não vai ser o mesmo. Aqui, então, eu tenho um desenho. Uma entrada, ó, é tudo o mesmo filete. 2 entradas são 2 diferentes. Né? Tem 2 posições. 3 entradas são 3. Então, vê, ó, o passo é diferente, né, do avanço para quando eu tenho mais do que uma entrada. Quando é uma, eles são iguais. Se eu tenho 2 entradas, o avanço é 2 vezes o passo. Se eu tenho 3 entradas, o avanço é 3 vezes o passo. Então, quando a gente fala, né, de elemento de fixação, a gente tem, né, seguindo ali as normas, né, a gente tem a rosca métrica, né, que aqui vem da ISO em milímetro, e a gente tem muito que são as mais conhecidas, a Wattworth, que é em polegada. Só que a métrica, e eu tenho aqui, ó, a N1, que é em polegada, elas têm o ângulo de 60 graus. Né? Então são ângulos de 60 graus, mas lógico, um é milímetro, um é polegada. E a Wattworth, ó, o filete de rosca tem um ângulo de 55 graus. Então são diferentes, né?
Então, em cima de cada uma delas ali, né? Observa ali, ó, os diâmetros dela, eu tenho em cima do passo, quem que são, né? As alturas, o diâmetro do maior para o menor, o diâmetro aqui médio, né? Então, isso tudo ali, né? Tá ligado, cada uma tem a sua nomenclatura em relação a isso. Então, é importante a gente saber. Estou trabalhando rosca paramétrica, rosca aqui, né? O N, ou o Atworth aqui, que é 55 graus. Então vai de cada um. É rosca fina, é rosca grossa, né? Então esses são os parâmetros. Então se a gente pega aqui o fabricante, né? Ó, roscas triangulares aqui, ó, as de 60 graus. Então eu tenho o diâmetro menor, o diâmetro primitivo, né? Ali essa imaginária ali como fosse um médio, e o diâmetro máximo que é o externo. Eu tenho o passo dela, tenho um ângulo de inclinação, né? Então, ó, para a métrica, eu tenho que, ó, o passo da rosca, né? Para o meu desenho, que é o diâmetro máximo da rosca, o externo. Dali a gente consegue determinar o diâmetro menor e o diâmetro primitivo, né? Assim como essa aqui, ó. Só que aqui é o contrário, em polegada, né? Porque o passo é a medida de um filete para o outro. E a de polegada, ele me dá esse N, que é o quê? É o número de filetes que eu tenho por uma polegada. Então, daqui que a gente vai estar tirando. Então, no parafuso, a área da nossa seção transversal, ó, é essa aqui, ó. Não é πr ao quadrado? Então, se a gente for botar, né, tirar o R e botar como diâmetro, então eu tenho π diâmetro ao quadrado sobre aqui quem? O 4, né? Se eu tirar do πr ao quadrado. Só que agora, esse diâmetro que eu tenho aqui, só que aqui eu tenho diâmetro menor, diâmetro maior, diâmetro ali primitivo, né? Então, esse diâmetro aqui, ele é quem? Ele é o diâmetro primitivo, uma média entre o diâmetro primitivo e o diâmetro menor da minha rosca. Né? Isso aqui é essa média que é o diâmetro que a gente considera ali para achar essa área da seção transversal, que é a área que a gente trabalha com o cisalhamento do parafuso e a tração no parafuso, certo? Né? Mas aqui, né, como estamos trabalhando com os fins didáticos aqui um pouco, vamos pegar ali o especificado, né, ali que é o médio dele lá. Minha rosca é M20, então vamos utilizar diâmetro de 20. Minha rosca é M3, 14, 16, é 14, é 16. Vamos utilizar para esse, para não precisar também fazer essas contas todas, mas sabe que essa é a forma correta da gente ter precisão. E quando a gente busca aqui o catálogo está me dando, ó, rosca, diâmetro nominal da rosca. Então vamos pegar o que eu falei, ó, M20. M20 está aqui. O passo da rosca é 2,5. Então o diâmetro primitivo dela é quem? 18. O diâmetro menor é quem? 16. Beleza? E ele já até me dá. Qual que é a área nominal da tensão? 245. Então, eu buscando no catálogo, eu já tenho essas informações todas, né? Se eu pegar para fazer essa conta aqui, né, ó, a gente vai encontrar ali, né, os nossos valores, né? Então, vendo aqui, ó, a gente tem o passo normal e o passo fino, né, que é a rosca fina, né? Quando a gente não fala, não especifica nada, é porque a rosca aqui é normal, senão é a fina. E a fina é melhor o quê? Maior aperto entre as peças, né? A gente vê que a variação é bem menor aqui, ó, do diâmetro menor para o maior. Um menor avanço, né? Então são mais voltas para o aperto, né? Já que o meu passo é menor. Um menor ângulo de hélice também e uma maior precisão de ajuste, né? Como a gente vai ter mais volta para aperto, a gente tem esse ajuste ali maior. Então isso é importante para a gente estar sabendo. Então, em relação, né, ali, o aperto que a gente tem, né, das nossas peças, se eu quero unir essas duas chapas, a chapa 3 e a chapa 4, né, a gente vai gerar o quê? Uma força aqui, né, axial nela. A compressão dessas duas, né, apertando ele aqui, vou estar subindo aqui, né, diminuindo, e com isso eu vou comprimir essas duas chapas.
Comprimindo as duas, eu vou estar o quê? Tracionando o meu parafuso. Então, quando a gente fala lá no filete dos parafusos que a gente está vendo, o ideal era isso aqui, ó. É todo o filete estar em contato, né? Esse lado direito é a porca, o esquerdo é o parafuso e aqui a peça ali que eu estou aprendendo, a minha chapa. Então, tudo em contato, sem folga. Isso era o ideal. Mas não existe, até porque para eu ter movimento, eu preciso de ter folga. Então, né, com uma folga, né, que é o importante aqui, o uniforme, o ideal seria o quê? Eu ter todos os contatos aqui, ó, por igual e a folga do lado, né, contrário, a minha carga distribuída por igual. Mas isso não é o que acontece. A minha folga, ela não é uniforme. Isso é devido a quem? Devido às deformações que a gente tem no corpo. A folga não é uniforme no meu caso real. Então, quando eu tenho aqui, ó, essa minha peça que eu estou apertando, ó, aqui está em contato. Aqui já não vai estar. Né? Então, por quê? Aqui está em contato porque aqui eu tenho uma compressão maior, porque a força que eu tenho aqui é maior do que a força que eu tenho aqui em cima. Então, acaba que eu vou ter essa carga não 100%. Né? A minha folga não é uniforme devido às deformações que a gente tem no corpo. Né? Lógico que aqui está olhando de forma macro, né? São bem menores. Então, a força que eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho 65% na parte inicial, depois 25%, lá para o final 10%. Né? Eu tenho essa sequência devido à deformação. Então, a carga não é uniforme no meu filete. Então, quando a gente fala tensão é força sobre a área que a gente vai ter ali, né? A gente vai estar trabalhando aqui, ó, ela é quem? Π vezes D1 vezes P vezes K vezes KF, aonde K é o percentual de área ocupada pelo filete real, né, ali do chanfro, tudo. Para rosca métrica, a gente usa o K de 0,8, né, relação ali teórico, ali, né, prático. O KF é o coeficiente que indica o número de filetes necessário para igualar a resistência ao cisalhamento com a tração. Por quê? Eu vou ter nessa parte aqui, ó, um cisalhamento, mas na verdade eu tenho ali também a tração. E o D1 é o diâmetro mínimo da rosca, que é aproximadamente 0,8 do D, né, o diâmetro ali dela, e P é o passo. Então, ó, só que aí vamos começar aqui, ó. Quem que é? Essa é a tensão que cisalhante. A gente sabe, né, pela teoria da energia de distorção, que a tensão cisalhante, né, quando a gente olha lá, que analisa, ela é o que? 57,7% da tensão normal. Né? Então, isso aí, né, a gente analisando lá, né, o teorema da energia de distorção para materiais dúcteis, a gente tem essa proporção. Então, caso a gente for dimensionar algo que normalmente eles não nos dão a tensão de cisalhamento, é por essa energia da distorção que a gente chega na tensão de cisalhamento, tendo a tensão normal, que aí essa aqui é usual, né, a gente buscar nos fornecedores, eles estarem nos informando a respeito de cada material. Então, o que a gente vai fazer? Né? Essa é minha tensão cisalhante, certo? E quem que é minha tensão, né, normal? É força sobre área. Então, quando a gente, né, iguala elas ali, a gente vai ter o quê? Isso aqui, ó. Por isso que a carga sumiu, porque força sobre área. Aí eu pego agora ali, qual que é a área da minha seção? πd ao quadrado, né? Só que aí o meu d aqui, ó, eu tenho esse valor, tem mais essa constante, os π corta com os outros dois, esse k eu substituo pelo 0,8, então eu vou chegar somente nessa. O π cortou dos dois lados, a força P cortou dos dois lados, o K é 0,8, então me sobrou quem? O P, o diâmetro da minha área que eu transformei para o D1 e o D1 aqui, lá como um lado é ao quadrado e esse é o normal, vai sobrar só um, o π cortou com os dois, o K eu substituí 0,8 e me sobrou esse KF. Por isso que eu chego nesse termo aqui. Então, com isso, eu consigo chegar a quem? O número de filetes necessários para ela suportar a tração. Então, como eu sei que a altura, né, se eu tenho um filete, a altura é quem? Total, que eu preciso ter ali de filetes, né, ligados. É o passo que eu tenho, a distância de uma crista aqui da outra, vezes o número de filetes. Isso é a altura, que é P vezes aqui o número de filetes.
Sabendo que o DI é aproximadamente 0,8, o meu H é esse. Então, o H que eu tenho, ele é o que? Tem que ser maior do que 0,433 do diâmetro. Beleza? Então, esse diâmetro, que é o diâmetro ali, né, externo que a gente tem, que aí o mínimo aqui da rosca é aproximadamente 8, né, que é o que a gente tira, né, mais ou menos dele aqui, ó. Então, ó, DR é quem? DR é o mínimo da rosca. O D é quem? O máximo da rosca, que é aquele D que a gente está lá. Então, ó, se eu pego aqui, ó, isso aqui, ó, né, é 1, subtraindo isso aqui vai dar 0,2. Então, que 0,22, que na verdade ali aproximadamente 0,8 seria 0, pegar isso aqui e subtrair ali, né, pelo 2, daria 0, 7, 8, 4, 3, né, alguma coisa em relação a isso. Então, é daqui, ó, daqui que sai aquele meu valor, e o D que eu tenho ali é quem? O diâmetro máximo da rosca. Então, que é o diâmetro nominal. O M20, para isso aqui a gente vai associar, seria o que? O meu D de 20. Com isso a gente acha quem é o meu H. Beleza? Então, pessoal, né, a gente tem as normas dos parafusos. Então, a DIN 91, ó, utilizado para parafuso cabeça sextavada. Ela que fala, parafuso de classe resistência, ó, 4.6 eu uso porca de 5, 5.68 eu uso porca de 5, 8.8 parafuso, porca de 8. Você lembra lá na especificação, quando eu mostrei tipo de parafuso, tinha aquela tabela que saía da norma? É dela aqui, que são vários ali, né, que a gente consegue visualizar. E além dessa, existem outras normas ISO, ó, para tipos aqui de parafuso no todo, qual que vai estar utilizando, né? Então são várias normas que é importante a gente estar buscando. Ó. Essa norma aqui é para quem? Parafuso, cabeça sextavada de rosca. Então tem os diâmetros, né? Aqui cada um, os parâmetros, todos eles das dimensões. As classes nele, ó, que tem, né? Cabeça sextavada com roupa métrica com acabamento, né? Ó, cabeça sextavada próximo aqui à cabeça, que é onde vem aqui, ó, a rosca, né? Sem o pescoço, né? Então vem todos, ó, tudo normatizado. Sextavada sem e com rosca aqui, né? Pode ter o pescoço ou não ali que se fala, né? Então aqui a gente tem as normas dos parafusos. Então, pessoal, né, vamos aqui para um exemplo ali para a gente tirar uma dúvida. Verifique se a ligação parafusada da chapa de sobreposição com 4 parafusos M16 de classe 5/8. A chapa tem espessura de 12 e largura de 150, onde a chapa sofre 150 N. As informações da chapa são aqui, ó, tensão normal e tensão cisalhante. Então, ó, é o normal aqui que a gente tem, né? A espessura vão ser a mesma para esse parafuso classe 5.8 M16. Então, ó, aqui a gente vai ver, ó, M16 está aqui. Esse é o M16. Qual que é o passo dele? O passo dele é 2, certo? Aí a classe dele, ó, é o 5.8. 5.8 agora está aqui, ó. A tensão dele de escoamento mínima é quem? 42 kgf por milímetro quadrado. Olha que interessante, é quilograma-força, até então a gente fala em megapascal. Então a gente vai ter que transformar isso para megapascal. Quilograma-força por milímetro quadrado, a gente precisa converter para megapascal, ou deixa ali, né, Newton por milímetro quadrado, né, joga para metro quadrado, que vai chegar ao pascal, né, apenas conversão de unidade. Então, qual que é a solicitação que eu tenho? É cisalhamento. Se é cisalhamento, eu vou precisar analisar o quê? As mesmas coisas do rebite. Cisalhamento nos parafusos, esmagamento na chapa e a fragilidade da minha chapa, para eu ver se vai atender. Então, ó, o cisalhamento no parafuso, tensão cisalhante, força vezes a área, vezes o número, né? Então, M16, eu falei, vamos pegar aqui o tamanho máximo, precisa ali para que ele vai dar um pouquinho ali menor, né? Isso aí a gente considera quando a gente entra com os coeficientes de segurança, né? Apesar daquele não ter botado, a gente vai analisar mesmo através de quem? Da minha tensão de escoamento. Então, tá aqui a minha força, a minha área e os 4 parafusos, ó. Eu vi que a tensão é quem? 186 megapascal. Então, tá ok? Não sei
É essa tensão que eu vou utilizar? Não, essa é a da chapa. Isso que eu estou vendo é o cisalhamento no parafuso. Então eu tenho que vir aqui, ó, e fazer o que? Analisar aqui, ó, essa aqui, ó, 42 kg, essa é da classe do meu parafuso, 5,8 kg a força milímetro quadrado. Então, pela tabela, eu tenho isso aqui, ó. Então, vamos converter? Como que eu jogo aqui? Quilograma a força, vou multiplicar pelo Newton, 9,81. Como está um milímetro quadrado, né? Só multiplicando isso aí eu já chego no megapascal. Megapascal é quem? 411,789. Só que essa é a tensão de escoamento ali mínima, né? É a tensão ali, né? Que a gente tem normal. Então, para isso, a gente vem aqui utilizando a energia da distorção e multiplica essa normal vezes 0,577, a gente vai chegar no cisalhamento do parafuso, que deu 237,65. Então, tá ok, tá atendendo, né? O que eu achei aqui foi menor. Agora vamos para o esmagamento. Agora o esmagamento é na chapa. Esmagamento é tensão normal. Agora eu posso usar, vou usar essa aqui, 210. Então, eu tenho os 4 parafusos que estão aqui, é a área simplificada, diâmetro do parafuso vezes espessura da chapa, né? Minha tensão aqui normal da chapa. Com isso, né, é que a gente vai calcular, eu tenho que comparar com essa. A força de 150, então achei quanto? 192. Então tá ok, tá abaixo do 210. E agora fica faltando só a fragilidade, que é a força sobre a área frágil. Lembra? Eu pego a área total dela, seria o 150 vezes 12, e subtraio agora pela área simplificada aqui, ó. Essa área aqui do rebite. Então, quando eu pegar essa linha, eu tenho quantos rebites nesse alinhamento? 2. Então, aqui eu vou precisar de 2 rebites, né? Então, bota a largura, como a espessura é a mesma que a gente vai ter, eu botei aqui para fora para fim de conta. A tensão que deu foi 105. Como é tensão normal, tá aqui, ó, 210. Também tá ok. Então, essa ligação parafusada atende perfeitamente, né, ali aos critérios, né, de falha aí para o nosso parafuso que está sofrendo aqui esse cisalhamento. Vamos para um outro exemplo, né? Olha esse outro exemplo. A ligação parafusada de chapa com sobreposição de 2 parafusos M16, a chapa possui 12 milímetros e onde estão? Então aqui, ó, eu estou analisando esse lado aqui, ó. Esses 2 parafusos, eles estão sofrendo essa carga aqui de tração. Opa, esses 2 aqui seria o quê? Cisalhamento aqui nessa chapa, né? Então esse aqui está como a tração. Certo? Então, ele me fala, né, que a porca utilizada é a classe 8, com 13 de altura. Ele quer ver se está tudo certinho para isso aqui, utilizando o parafuso M16. Então, vamos lá. O material é aquela mesma coisa, se a gente vai usar o material, né, para quê? Para a tensão normal do meu parafuso. Eu vou precisar daquela tensão. O M16, passo de 2, né, que eu tenho aqui, ó, e a porca que eu vou usar aqui, ó, M16, né, passo de 2, ó, que é essa altura aqui de 13, né. Então, eu vou analisar quem? A tração no parafuso. Força sobre a área. Lembrando, né, que a tração que está é nesses dois, são 2 parafusos. Então, a força 150, aqui para ele deu o quê? 370. Mas a gente já tinha visto anteriormente aqui, ó, pelo catálogo, né, ó, que é a tensão de escoamento aqui, ó, é 442 kgfs. Quando a gente converteu aqui para megapascal, deu 411, né? Então, é isso aqui, se deu 373, tá ok. Tá atendendo porque tá menor do que a de escoamento do meu parafuso. Aí agora eu quero verificar quem? A altura da minha porca. Então a gente sabe que o número de filetes que eu tenho que ter, o meu H tem que ser maior do que 0,433 do diâmetro. Então é M16, então pega isso aqui multiplicando por M16, ele deu o quê? 6,93. Então como a porca tem 13 milímetros, atende. Vai ter o quê? Esse espaço ali, né, maior. Então, quantos filetes que ele tem, né? Então, o filete que eu tenho na minha
para o meu comprimento mínimo que eu precisaria, né? Já que a altura é o passo vezes o número de filetes, seria o quê? 3,465 filetes. Mas a minha porca tem 13 milímetros. Então a minha porca tem o quê? 6,5 filetes, né? Quase ali o dobro, né? O dobro seria ali próximo de 7. Então atende perfeitamente também essa minha união parafusada aí de tração. Dessa forma, né, a gente vê, né, usamos ali para dois critérios, tanto um sofrendo tração, um como cisalhamento. Então isso que é importante, a gente saber a força, saber a carga que ele está sofrendo, certo? Então, se você gostou aí do vídeo, né, deixe seu like, não esqueça, né, de deixar o like, né. Fico muito feliz que eu vejo bastante visualizações, mas pouco like, né? Então, deixa aí o like aí, comenta aí o que você achou da aula, né? E se você acha que é interessante eu deixar esse PDF, bota aí no comentário. Pô, seria legal deixar um link para a gente baixar os PDFs ali, que aí eu vendo aí aceitação grande em relação a isso, né? Um monte de gente escrevendo, aí eu vou me organizar aí, nem que eu tire um final de semana, né? Um período aí, né, de folga, né, maior para se dedicar em relação a isso aí para vocês. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.